Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma pequena homenagem aos nossos pais, ao Dia dos Pais. Primeiro vamos fazer nossa oração. Gostaria de agradecer a presença de todos e que a gente possa se conectar com a espiritualidade maior, com os nossos anjos, mentores. Vamos fechar os olhos, ficar receptivos para receber hoje os ensinamentos, que a gente consiga receber com o nosso coração, com a nossa alma. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos o véu do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frontes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares nesse campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido. Que assim seja. Bom, hoje é domingo bem especial de Dia dos Pais. E hoje nós vamos falar um pouquinho das nossas crianças, dos nossos jovens, nesse contexto que estamos vivendo. Mas antes, vamos assistir um vídeo sobre o Dia dos Pais. Uma história que eu adoro contar, já contei várias vezes, é aquela quando eu deixava minha filha na creche. Eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos, e ficava conversando com os filhos. E eu olhei para aquela menina assim, e ela me olhou e ela disse: "Você é o pai da Anitta?" E eu falei: sou o pai da Anitta. E ela: como você é feio." E eu falei: "Que isso, menina? Qual o seu nome?" Ela disse: "Gabriela." Eu: "Gabriela, como você me chama de feio se a minha filha me acha maravilhoso? Minha filha me elogia, fala que eu sou forte, fala que eu sou lindo." E ela: "Não, você é muito mais feio que o meu pai." Eu falei: "Pô, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso." Peguei meu carro, fui embora trabalhar. Cheguei no outro dia, deixei a Anitta. Quem é que tá ali na frente da escola novamente? É ela, a Gabriela. Me olhou e falou assim: "Esse é seu carro?" Eu falei: "É." E lá vem. E ela: "O carro do meu pai é bem melhor que o seu." E eu pensei: que coisa, Gabriela. Você não precisa ficar me dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu. E ela: "Não posso fazer nada, né, tio?" E eu: caraca, eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia cheguei lá, quem é que estava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela, sofrendo bullying. Eu pensei: vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche, porque eu não quero mais encontrar a Gabriela. Cheguei lá, ela me olhou e falou: "Você é fracote, né, tio? Meu pai é bem mais forte que você, meu pai me carrega numa mão só." E eu falei: "Gabriela, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso, seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo, mais bem sucedido, com um carrão rico. Não precisa mais me falar isso, porque eu já estou ficando de saco cheio, já estou ficando triste comigo mesmo, Gabriela." E eu fiquei pensando: que coisa, menina, esse cara eu preciso conhecer. Eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que o cara é maravilhoso mesmo. E aí estou eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no balanço, e aí chega um cara para pegar a Gabriela um dia assim. Eu olhei e falei: não pode ser, deve ser um tio. O cara chegou num Corsa, cara baixinho, com terno grande, meio careca. Sai ele com a Gabriela no colo. Eu: que isso? Quase que eu gritei: todo mundo sequestrando a Gabriela, atenção. Aí os dois juntos, ele com ela no colo, fazendo cosquinha, dando beijo na Gabriela, e a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara, achando aquele cara o cara mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte, mais bem sucedido. Ele dá a volta, coloca
coloca a Gabriela no carro, né, na cadeirinha, ouve o que ela tem para falar, ela falando um monte de coisa no ouvido dele, ele prestando atenção, guarda as coisas, dá a volta, pega o carro, sai no Corsa dele, os dois, e eu pensando, poxa vida, tá lá, mano, o cara mais bem sucedido do mundo, o cara mais honesto, mais lindo, mais forte, o ídolo da Gabriela, aquele cara que é um herói para ela. Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que o seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, irmão. Os próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo pela vida toda para os meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos, não está decepcionando a criança que a gente já foi um dia. Muito bom, né? Nossa gratidão ao Marcos Piengers, que tem uma semelhança muito grande com o que a gente vai falar hoje, inclusive com Allan Kardec. E isso me deixou muito feliz. A TV Mundo Maior está fazendo um estudo da vida de Allan Kardec antes dele decodificar a doutrina. E ele, como educador, era um homem incrível. E hoje nós temos pessoas como Marcos Piengers trazendo para nós um novo olhar para a paternidade. A filha dele, numa entrevista com 9 anos, perguntaram com que seu pai trabalha. E ela respondeu, meu pai ajuda outros pais a gostarem de ser pais. E essa resposta foi muito impactante, porque, de fato, tem um novo olhar para a paternidade, para a maternidade, para a educação. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. No Evangelho dos Espíritos, tá? No item 9, Lei do Amor, ele começa assim: o amor é de essência divina e desde o primeiro até o último possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então não existe distinção, não existe um ser que não tenha essa chama, esse fogo divino sagrado dentro de si, do amor. E Divaldo complementa assim: educar com e pelo amor constitui o método mais eficaz para conseguir o equilíbrio em família. Plínio Oliveira escreveu um livro sobre a sensibilidade, sobre o amor. Plínio Oliveira é um orador espírita, um dos coordenadores do Instituto Sou da Paz, que atende mais de 800 crianças. E ele fala que através do amor, da sensibilidade, que o mundo será transformado. E ele inicia assim: dê-me uma colher de sopa de açúcar e com ela construirei uma bomba que explodirá 1000 vezes o planeta inteiro, diria um físico nuclear, se referindo à quantidade de energia ali contida, que uma vez liberada, nos destruiria num átimo de segundo. Mas dê-me uma gota de amor e em vez de uma bomba, eu lhe darei então um doce. E isso é tão maravilhoso quando o Evangelho nos traz sobre a afabilidade e a doçura, de como é consequência do amor nos tornarmos pessoas mais doces, mais afetuosas, mais carinhosas. E aí ele pergunta, né? Ele questiona, ele fala que sabemos muito pouco do amor. O amor é o bem-querer de sua expressão mais elevada quanto possível. É efeito da iluminação interior. E ele faz uma observação de que entendemos muito mais sobre matemática, física, ciências, sobre os planetas, sobre o que devemos vestir, não vestir, do que sobre o amor. O amor deveria ser matéria primária nas casas, nas escolas, em todos os lugares. Deveríamos mesmo discutir sobre o amor, para sair desse conceito
e conseguir vivenciar esse amor no nosso dia a dia. E aí, como vivemos um contexto muito desafiador, que todos nós já estamos mais familiarizados, da pandemia, do isolamento, muitas angústias, medos, a irritabilidade, estamos tendo muitas informações, principalmente nós, né, que somos da educação, muitas brigas, muito difícil levar o conteúdo escolar dentro de casa. E estamos vivendo esse desafio. Isso é um terreno que todo mundo já sabe que está acontecendo, porém as famílias que têm crianças, elas estão realmente vivendo um desafio muito maior. Porque, como disse uma amiga que eu liguei para ela esses dias, trabalhadora aqui da casa também, e eu com conflitos também, com questões a resolver com a escola do meu filho, com a rotina, difícil para a gente também, e ela falou, casa não é escola. Escola nesse sentido de instrução, né? E realmente não é. Então, realmente, nós estamos fazendo mais do que podemos. Esse é o foco que precisamos ter. Pais, mães, professores, avós, cuidadores, nesse momento, estão dando muito mais do que tem. E a gente pode olhar para isso e se desesperar, ou a gente pode olhar para isso e começar a ver o que isso pode me ensinar. Como eu posso, diante desse caos, né, que está estabelecido em muitas famílias, em muitas rotinas, aprender, melhorar. E aí, com a história de Pestalozzi e Kardec, o meu coração se encheu de esperança, de alegria, assim, porque o impacto da educação na vida de Kardec mudou tudo na vida dele. A educação na vida de Kardec fez ele ser quem ele foi e trazer para nós essa doutrina maravilhosa e decodificar tudo que nós temos. E é muito interessante, Kardec, né, nós achávamos que ele tinha crescido na cidade de Lyon e ele não foi, ele cresceu próximo a uma fazenda, mais para o interior, e aí ele perdeu o pai muito cedo e foi criado, o que já era diferente para aquela época, pela mãe e pela avó. A cidade é invadida e ele vai, aí que ele se transfere para a cidade que ele cresceu. E o mais interessante disso é que a mãe e a avó dele eram mulheres já diferentes para a época. E as mulheres da cidade que ele morava também, a cidade é invadida por estrangeiros, e as mulheres que combatem isso. Então ele já tem uma formação, uma visão diferente de sociedade através do seio familiar dele, do que a época propunha. E a mãe dele, com uma situação bem, uma condição de vida adequada, financia os estudos dele e escolhe que ele estude na escola de Pestalozzi, que para mim também é uma mãe com uma visão muito ousada, né? No momento em que nós tínhamos a educação dos jesuítas, que era cheia de dogmas, que castigava a criança simplesmente por dizer que a criança já nascia em pecado, precisava ser punida para aprender. Nascendo a educação materialista, então um extremo oposto, ele vai parar no instituto, na escola de Pestalozzi. E aí, gente, a vida dele, para vocês verem a importância do núcleo familiar e do núcleo escolar, a vida dele muda completamente. Ele se encanta e se apaixona pela educação e decide ser um educador pela forma que Pestalozzi faz. Pestalozzi, contra todos daquela época, né, ele acredita na pedagogia do amor. Então não pode ter punição, não pode ter castigo, não pode ter chantagem, troca, ele não acreditava em nada disso. Pestalozzi, antes de abrir a escola, cuida de 80 crianças do pós-guerra, ele e uma assistente, sem nenhum método que não tratasse o ser humano, como ser divino, como ser digno de ser cuidado e amado e respeitado. E a prioridade dele na escola de Pestalozzi era a disciplina e o amor. Ou seja, tinha formas de se trazer essa disciplina sem que precisasse chantagear uma criança, um jovem, sem que precisasse castigá-lo, humilhá-lo. E aí ele acreditava na educação através da afetividade. Para ele não era possível educar um ser, tanto os pais
professores ou qualquer ser que se relacione com a criança sem a afetividade, porque é através do afeto que se tem a conexão e que então que se tem realmente uma troca. E aí, isso era a base, era a raiz sólida dele, a afetividade. Para a liberdade, o que mais encantou Kardec, Pestalozzi era protestante, Kardec de família que vinha do cristianismo, mas ali não tinha essa diferença. Eles não queriam impor esses dogmas. Para a liberdade, Kardec e Pestalozzi defendiam, é para a liberdade mesmo. Nós teríamos que ser uma sociedade fraterna, sem ficar com distinção por raça, credo, religião, qualquer coisa desse tipo. E o incentivo de um ser humano autônomo, ao qual você não dá pronto. Você cria possibilidades para que esse ser humano se desenvolva. Então ele cria aula-passeio, ele realmente acredita que para a criança estudar sobre um lago, ela precisa ir até o lago, porque ela vai experimentar. Ele acreditava no aprendizado através da experiência, tanto emocional, moral, quanto de instrução mesmo. Não violência de forma nenhuma, eles concordavam com a violência, vendo o ser humano como ser integral, um ser digno, um ser que deveria estar em constante desenvolvimento. Pela experiência, e aí Pestalozzi acreditava no equilíbrio. Então ele trabalhava com 3 fatores: a cabeça, o coração e as mãos. A cabeça para ele simbolizava o intelecto, o aprendizado, o coração, a alma, e as mãos, o fazer. E a gente reconhece tudo isso depois na doutrina, né? Porque Kardec realmente foi discípulo de Pestalozzi. E aí é muito lindo isso, porque ele realmente não prioriza que o intelecto esteja acima da alma, do coração ou do fazer, porque se eu não fizer também, isso não tem serventia. Kardec, muito encantado, apaixonado, ex-alunos de Pestalozzi narram que ele era um professor tão encantador e tão profundo que era comum os alunos saírem com os olhos marejados, cheios de lágrimas, ou se algo tivesse acontecido, profundamente arrependidos com uma conversa que tinham com ele. Então imaginem o impacto dessa formação no caráter e na formação moral e intelectual de Kardec. Tanto que ele sai da escola, cria um projeto, e a mãe dele, mais uma vez, e ele é muito grato à mãe, fala com muito carinho, a mãe de Kardec, mais uma vez, financia, professor Rivail ainda, né, ele não tinha adotado o nome de Kardec, financia o projeto de Kardec. Kardec se torna, por 30 anos, um educador de referência na França. Ganhou prêmios, criou projetos e implantou todo o projeto em cima da pedagogia de Pestalozzi na educação pública, porque ele defendia que a educação era para todos e com qualidade. Isso em 1800, gente, século XIX, olha que coisa mais incrível. E aí ele também cria projetos, onde nós vamos entrar, para desenvolver competências morais e intelectuais nos pais e nos professores. Para aquela época, eu que sou da educação consciente, que estudo maternidade consciente, paternidade consciente, para aquela época, um homem ter essa visão e fazer isso, eu acho uma das coisas mais brilhantes que eu já vi. E depois nós temos, né, Maria Montessori, Rudolf Steiner e muitos outros. Mas é muito maravilhoso, naquela época, um homem conseguir ter essa visão social de que para você educar alguém, você precisa se educar primeiro. E aí ele agradece a muitos professores que deram a ele a instrumentação de vários idiomas, de gramática e de uma competência realmente muito grande, que depois nós temos o privilégio de vivenciar na doutrina espírita, quando ele vem e decodifica com tamanho primor, com tamanha disciplina e responsabilidade. Mas a gente vê que a bagagem moral dele foi alicerçada, que é onde eles defendiam na educação. Que se você der uma boa educação moral, a criança, a instrumentação acontece de forma natural. Se essa criança, e moral aqui, para eles tenha uma grandeza muito maior. A moral aqui, quando eles falam de nós, educadores, pais, de todos que convivem,
É algo de você tornar as suas vontades a favor de si mesmo e do próximo. De você realmente se educar como espírito eterno, em progresso, em constante progresso. Nesse período, as escolas começam a ser espiritualistas, essa filosofia adotada pela França, e aí a igreja querendo voltar para o poder, as escolas, tanto dos jesuítas quanto materialistas, se unem, até então elas ficavam apartadas, se unem para ficar contra as escolas mais espiritualistas. Então, mas elas foram de extrema importância para a chegada do espiritismo. E aí Kardec, na revista Reformador, ele tem uma nota que ele comenta que de fato a sociedade vai crescer, de fato as pessoas vão dar saltos muito grandes no dia que pais e professores entenderem a importância da educação moral, da educação integral das nossas crianças. Que realmente a revolução vai acontecer quando tiver essa união e essa compreensão profunda do impacto que as famílias e as escolas causam na vida de uma criança, de um jovem. Então, como não podia ser, por 30 anos educador, ele tinha uma visão da educação e de uma importância enorme. Ele é muito estudado em todos os países, Allan Kardec, não como Allan Kardec, né, como o professor Rivail. E aí o Plínio Oliveira traz para nós uma observação, porque ele também trabalha com muitas crianças, que fala assim: não importa se você é pai, mãe, tio, tia, irmão, avô, amigo, vizinho, dentista, médico, advogado, ou seja o que for no universo de uma criança. É o seu jeito de olhar para ela, de falar com ela, de senti-la, de se relacionar com ela, que vai efetivamente transformá-la. E nós estamos vivendo um desafio enorme e muito complexo mesmo, eu concordo, como educadora e como mãe, de estarmos vivenciando esse momento de isolamento, de passar os conteúdos para os nossos filhos dentro de casa, de ficar 24 horas com eles dentro de casa. Isso realmente é muito desafiador, porém, ele é cheio de possibilidades. Eu passei um período bem desafiador com meu filho e os conteúdos foram se atrasando, e eu não consegui achar uma saída, a opção de mudar de escola, de mudar para um outro método, de mudar. E por fim, eu recorri a eles. Orei, pedi, a escola teve uma paciência enorme comigo e realmente os professores estão de parabéns, estão dando o que tem, o que não tem, e muitas vezes estão deixando de dar para eles. E quem convive com o professor sabe o quanto isso é real. E aí eu recorri à espiritualidade maior. Pedi, orei, falei que fosse feito o que era melhor para o meu filho, pois realmente eu sei a importância da educação, mas também sei a importância da saúde mental, emocional, e é um momento muito desafiador para todos nós. E de fato eu orei, entreguei e dormi. E no outro dia me veio um insight do que fazer. Algumas coisas ficaram para trás, eu até brinquei com um amigo e a gente tem que fazer escolhas, mas eu optei para o meu filho continuar na mesma escola, iniciarmos o terceiro bimestre, e aí eu tive que olhar para mim e me concentrar mais ali no meu estado de presença, no meu exemplo, na minha responsabilidade sobre impor uma rotina, sobre estar presente na hora de fazer a tarefa dele, os conteúdos. E é um desafio muito grande, porque emocionalmente todos nós estamos sendo muito exigidos. Mas, na questão 208, os espíritos dos pais não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento? E a resposta dos espíritos são: exerce e muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. E esse sentido de educação amplo e integral que nós estamos falando aqui, que o Evangelho se refere. Isso é, para eles, uma tarefa. Se neles falhar, será culpado. Então, como Kardec acreditava como educador, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então eu tive que voltar a atenção para mim
porque os nossos filhos estão exigindo muita atenção, muito cuidado, estão mais estressados, mais ansiosos, muito tempo em casa, numa situação que ninguém nunca viveu. Então, realmente é um desafio muito grande. E aí a atenção, dentro da ciência, ela é mesmo uma necessidade básica da criança. Não se dá atenção para uma criança porque ela está carente, porque ela não quer, ela só quer a mãe. É uma necessidade básica, biológica. A criança precisa dos pais, precisa de uma referência, precisa se sentir segura para ela se desenvolver. A nossa pele, eu gosto sempre de falar no curso de quinta que a gente faz, ela é o nosso contato do nosso mundo externo com o nosso mundo interno. Olha a importância da nossa pele, de todos os sensores que ela tem, dessa divisão. Então, tudo que eu tocar numa criança ou agredi-la, e nós perdemos a paciência muitas vezes, ou no grito, daí através do ouvido, isso está penetrando dentro da alma dessa criança. Gosto sempre de falar para os meus filhos que as nossas mãos são sagradas. As mãos, elas são para trabalhar, para orar, para estudar, para brincar. Então eu não posso ter esse discurso para eles e pegá-los de qualquer jeito e fazê-los qualquer coisa com uma mão sagrada. E aí eu preciso me reformar realmente para conseguir conter os nossos ímpetos de ansiedades, de desesperos, como muitas vezes passamos, principalmente nesse período de isolamento. E aí, como Kardec e o nosso Evangelho traz, Pestalozzi trazia, o afeto que traz essa conexão, que traz esse entendimento do outro, que traz essa profundidade nas relações e que muitas vezes nós não tivemos, não por muitas vezes, não foi por mal, mas muitas vezes nossos pais também não tiveram. Então nós temos uma questão, uma carência de não ter mesmo ali com afeto muito grande. E isso, agora com essa proximidade, nós conseguimos, não é que tinha antes, eu acho que a gente conseguiu enxergar mais do que não tem. O quanto nós, pais, adultos, educadores, estamos precisando desse contato físico, dessa conexão para nos trazer segurança. E aí é um desafio muito grande, como nós falamos na educação consciente. Quando eu não tive, eu preciso dar para mim primeiro, para depois eu dar isso para o meu filho. Então eu vou ter que cuidar de mim primeiro, ter meus espaços, ter meu autocuidado, meu autoamor, buscar ajuda. É um momento muito importante para a gente não querer dar conta de tudo sozinho, nem querer dar conta de tudo. Que não der, deixa o mar levar. Tudo que der para deixar o mar levar, deixa levar. E aquilo que for mais importante e as prioridades, aí nós vamos resolvendo dia a dia, um dia de cada vez. Então, esse afeto, esse contato físico é o que vai trazer segurança para a vida toda da criança. Eu assisti ontem uma live com 2 psicólogas que trabalham na educação consciente e eu achei muito maravilhoso o exemplo que elas deram, fazendo essa analogia com o afeto que a gente precisa ter com nós mesmos, ter nas relações de casais, com os pais e com os nossos filhos, com o alimento. E aí elas deram o exemplo da criança, que você vê que uma criança está bem nutrida de afeto quando ela está mais segura, mais espontânea, dormindo bem, que são os sinais que elas dão, Elas começam a dormir mal, ficar muito irritadiças, pedir muito a nossa atenção, ter dor de barriga. E aí elas falaram, é a mesma coisa que você pegar todo o alimento que tem na casa e colocar num lugar que não é acessível para a criança. Aquela criança, ela não consegue acessar ali. Então, a hora que ela estiver com fome, você dá uma nozes. Vai rapidinho, ela vai vir pedir de novo. Ela vem, você dá um tantinho assim de suco. Rapidinho ela vai pedir de novo. Ou seja, a gente não faz isso com as crianças com alimento. A gente senta e ela toma o café da manhã, nós sentamos e ela faz o almoço dela, e nós queremos que fique nutrida para desenvolver, para crescer, como nós falamos. E a nutrição do afeto? E a nutrição do amor? Será que a gente consegue, nesse momento, olhar para nós mesmos e olhar para os nossos filhos e ver como está a nutrição do amor?
do afeto, do carinho, do vínculo afetivo mesmo dessa família com essa criança? Está muito distante, já nem pede mais, isso é muito sério. Está demandando muito. Como que está? Porque é ele que vai criar esse vínculo, essa nutrição. E aí nós falamos, os pais, educadores, mas principalmente os pais, principalmente nesse momento de isolamento, eles precisam ficar brincando com a criança, estar ali disponível o tempo todo? Não, isso nem liberta uma criança, nem cria uma criança para autonomia. Ele precisa ficar preocupado e culpado de dizer os não, de pôr limite? Claro que não. Ele é pai, mãe por direito divino. Acabou, claro que não. Mas se tiver qualidade, se realmente eu estou observando uma criança, eu estou me observando, eu realmente começo a achar caminhos para ter momentos de muita qualidade com essa criança, nem que eles sejam curtos. E para quem não recebeu esse afeto, para quem tem dificuldade com o contato físico, com alguém pedindo a sua atenção, porque você também não teve. Um dia lá atrás talvez você também foi, agora eu não posso, agora não dá, faz essa tarefa, você vai fazer, você não vai apanhar. E a gente foi muitas vezes educado assim, então a tendência a reproduzir, ou encher de excessos, né? E para o extremo oposto. Então como está essa nutrição emocional dessa família? Nós estamos vendo famílias muitas vezes se dilacerando, brigando, e porque assim não tem essa conexão. Está no afeto, está no baixar a guarda, está no se conectar. E muitas vezes nós não estamos disponíveis, porque para se dar afeto tem que estar disponível. E às vezes é muito difícil para a gente encarar que eu não quero estar disponível. Eu estou ali, de corpo, fazendo 1000 coisas, mas a disponibilidade de alma, de coração, mental, a gente está ali, mas às vezes já está pensando no e-mail que tem que entregar, no horário que eu cheguei já tem que pôr a janta no fogo. Quem está trabalhando e está com as crianças em isolamento está passando por uma situação mais desafiadora ainda, nós sabemos. Então, mas como que está? Independente da sua situação, a sua realidade, dentro da sua realidade. Para mim, a âncora da vida, eu percebo, né, dentro da minha própria busca de autoconhecimento, ela é o amor mesmo, ela é o autocuidado, ela é essa entrega realmente verdadeira para o outro. Ela traz uma raiz tão profunda, uma certeza no nosso coração, que aí quando você tem que fazer suas coisas, realmente, como elas também falaram nessa live, você não se sente culpado, porque todos numa casa são importantes. Por muito tempo, principalmente para as mulheres, isso ficou muito cheio de crenças, cheio de sobrecargas. E não, todos dentro de uma família é importante. Se nós temos uma família onde a mãe faz tudo, onde ela sempre me salva, provavelmente ela está se anulando. Não tem equilíbrio, não tem amor. Nesse sentido de que todos merecem receber afeto, receber carinho, se sentirem seguros no lugar que estão e como estão. Se esse homem chega, como algumas pessoas têm narrado, e aí o conflito aumenta com as crianças, com tudo, está faltando esse casal, desse momento de combinarem primeiro como vão fazer, para depois passarem para as crianças. Então, assim, nós estamos tendo uma oportunidade muito rica de aprender. E é para isso que viemos. Eu acho que ninguém precisa nesse momento, principalmente pais e professores, é de julgamento. Porque está tão desafiador que só quem está vivendo, todos nós, eu não tenho dúvida disso, vivendo um momento muito desafiador, principalmente interno, emocional, espiritual. Mas é como se tivesse um temperinho a mais na vida de quem é pai, mãe e educador. E quem conhece ou quem sabe que eu estou falando a verdade. Porque mas eu tiro por mim, por pessoas que estão à minha volta. Está sendo um momento que se a gente não ficar na lastimação, na reclamação, e pegar a realidade, viver aquele pacote de realidade e falar, tá bom, é isso aqui que tem para hoje. Né? Como eu disse para uma amiga, um dia que tinha sido muito difícil, ela ligou, eu falei assim, é vida acontecendo. Eu falei tudo que tinha acontecido, eu falei, mas está tudo bem, é vida acontecendo.
É vida acontecendo, vão ter dias de caos. E o caos ensina muitas vezes do que um dia de paz. Porque um dia de caos, às vezes, ele mostra tanta coisa pra gente que uma semana inteira mais tranquila não mostra. Coisas nossas, coisas das nossas relações, da relação com os nossos filhos. Então é pegar tudo isso com esse amor que já está dentro de nós. Não é um amor que a gente vai ter que buscar, achar, dar um jeito. Ele já está dentro de nós. E nós, como espíritas, sabemos da eternidade, das reencarnações, da influência dos espíritos sobre nós. No momento como esse, eu fico imaginando como está o mundo espiritual em questão de vir nos dar auxílio, nos influenciar, nos dizer o que ser feito, o que não ser feito. Nós, como seres humanos, como sociedade, temos que ter em mente, tem um estudo sobre autoestima, que ele fala que uma boa ferramenta para você já começar a olhar para a sua autoestima, o seu autoamor, é você ter a certeza do quanto você é um influenciador e do quanto pessoas te influenciam. Porque a hora que você tem consciência disso, plena, e nós ainda sabemos das influências dos espíritos, como o Divaldo, o Chico nos traz, que é muito mais do que imaginamos, eu fico mais atenta à influência que eu estou dando para as pessoas, que é o exemplo, que é a verdadeira autoeducação, e do que como eu estou recebendo o que está vindo até mim. É um momento que a gente tem falado muito. Como está a nutrição da sua casa? Com o que você fala, com o que você ouve, com os diálogos, com como cada um se trata. É momento de aprendizado. Não é momento de ninguém ficar se culpando, julgando. Já está difícil para todo mundo. É um momento de aprendizado. E temos muitas ferramentas. É um momento assim que eu não tenho dúvidas o quanto a espiritualidade maior está ao nosso lado. Porque eles sabem do que está acontecendo. Imagine um país, né, mundialmente, mas vamos focar só no Brasil, com a quantidade de mortes que estamos tendo, fora todas as outras que já tinham, a vibração desse país de tristeza, a vibração de medo, a vibração de insegurança. Mas se sabemos que tudo é possível de transformação interior, como que eu vou olhar para isso? Eu vou nutrir meus filhos de medo, de insegurança, de revolta? Porque isso vai reverberar na vida adulta deles e na vida de adolescente, de adulto. Como eu vou fazer isso? Então, nós sempre vamos encontrar respostas. Porque a vida ela foi feita para o nosso crescimento. Deus criou a gente pelo amor. Então, eu não tenho dúvidas disso. Na questão 796 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala assim: somente a educação pode reformar os homens. E vamos lembrar que é o conceito de educação amplo, de educação daquele que eu vou me observando nas questões emocionais, morais, intelectuais. Na escola de Kardec, o professor Rivail, ele falava que não existia educação pela instrumentação só, que deveria ser intelecto-moral. Era incabível para ele uma educação somente voltada para instrumentar um ser humano, a complexidade que era um ser humano. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Do Obras Póstumas de Allan Kardec. Então, na questão 685, tem um comentário assim: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Ele fala ciência econômica porque no comentário anterior ele está falando do trabalho, da importância do trabalho, porém, que a ciência econômica não se atentou à educação, e não à educação intelectual, mas à moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas aqui consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Allan Kardec. E aí, hoje, se nós pensarmos
pensarmos no nosso dia de hoje, no caos que está difícil de lidar, nas emoções que são difíceis de lidar, em tudo também que temos facilidade para lidar, é um conjunto de hábito adquirido. Esse é o ponto. E hábitos eu mudo aos poucos, eu mudo com esforço, persistência e perseverança. E aí a gente sempre fala na educação consciente, que abarca, né, pais, mães, professores, todos que se interessam por uma educação realmente mais ampla, integral. Faça um pouquinho hoje. É difícil para você sentar com seu filho e fazer a tarefa, porque está um desafio para muitas famílias, para a maioria. Senta um pouquinho, façam combinados, procure, marque um horário na escola, tente achar uma outra saída. Está todo mundo tentando. Mas ela não vai reverberar só se seu filho vai tirar uma nota boa, o ano que vem como vai ser. A instrução recupera. O ensino, ele é aspiral. A criança vai passar por aquele conteúdo de novo. Nós sabemos que quando a educação retornar, teremos que retornar no afeto primeiro, isso já está sendo muito discutido, na segurança, depois na instrução. São 2 anos, 3 anos para tudo voltar ao normal nas escolas. Então, não adianta desesperar. Mas o fato da educação estar em casa, ela está possibilitando muitos momentos de aprendizado. Como eu trato esse professor? Eu fiz todos esses questionamentos, porque estava muito difícil para mim mesmo. Como eu trato esse professor? Como está minha rotina em casa? Qual é o valor e o amor que eu dou para esse ensinamento e para todo esse esforço que as escolas estão fazendo? Eu optei por não mudar meu filho de escola. Eu vivi uma questão pessoal muito mais profunda. A pandemia chegou. Eu não quis mais isso para o meu filho. Mas estava muito difícil, porque eu também não estava conseguindo acompanhar. Mas assim, e para mim, existe uma cobrança muito grande, porque eu sou da educação. Eu tenho um amor pela educação, em todos os sentidos. A intelectual, a consciente, a moral, a do espírito. Então, assim, e aí eu falei, mas isso não pode custar a saúde do meu filho. Então, eu preciso pensar primeiro. Eu conversei com várias pessoas, eu busquei ajuda, eu fiz. Então, assim, não está fácil, mas está sendo um terreno de possibilidades que quem aproveitar, porque o que nós vamos levar? O aprendizado, o que ficar na alma. Então, se eu melhorar minha rotina, se eu melhorar minha paciência, se eu conseguir ficar mais leve, rir mais, são conquistas, são hábitos adquiridos que a gente vai levar. Então, vale a pena investir. Agora, acho que veio um vídeo, Zé? Ou não? Tem um vídeo sobre educação que eu trouxe para vocês. Aí a gente já vai caminhar para encerrar. Educar significa conduzir para fora dele. O Steiner diz que, em realidade, só existe autoeducação porque, no fundo, o que a gente faz é criar o ambiente e oferecer as condições através das quais a própria criança, né, se revela ou traz à tona aquelas predisposições com as quais ela veio ao mundo. A gente também é parte desse ambiente, a gente também é parte das condições que ela necessita. Nesse sentido, o que a gente tem que fazer é trabalhar em si mesmo. Né? Então, a autoeducação é a base, o fundamento de qualquer um que queira educar. Né? Porque educar tem menos a ver com incutir algo e muito mais com chamar a todos. Muitas vezes, o fato de nós não reconhecermos e não estarmos atentos às necessidades mais legítimas da fase específica de desenvolvimento que os nossos filhos se encontram, acaba fazendo com que eles vão buscar esses limites que não encontraram, por exemplo, num abraço, né? Nesse entorno próximo que a gente cria, no mundo que está faltando. Nós mesmos também precisamos nos sentir nutridos. Né? Nós também procuramos um senso de gratificação, de realização própria. E às vezes nós mesmos estamos perdidos em relação a isso também. Né? Nós vivemos num mundo que valoriza mais o ter, o produzir, né? Onde se mede sucesso pelo tamanho do seu salário, pelo seu status, e não pelo ser. Então a gente começa a se antecipar, a gente sai de uma postura
postura que antes era reativa, né, uma reatividade endêmica hoje, e passa a ter uma postura mais proativa. E eu consigo, então, agora, ter um domínio maior de mim mesmo. E é isso o que para ele se torna a referência de humanidade, em direção ao qual eu posso também caminhar. Então, eu educo ao outro, educando a mim mesmo. Se eu quero que a minha criança seja isso, seja ela for, eu preciso ser isso eu mesmo. Allan Kardec defendeu isso por 30 anos no Instituto dele, defendendo a teoria pedagógica de Pestalozzi. É esse homem brilhante, com essa mentalidade, com esse amor pela humanidade, que nós estudamos, que nós nos debruçamos aqui nessa casa. Então, e nós temos isso dentro de nós. E aí vão ter dias difíceis mesmo, mas vamos olhar para eles, conversar com eles e aprender. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguirá-se-á corrigi-los. Do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Allan Kardec, ele nos traz essa brilhante reflexão de que o dia que a gente aprender como a gente faz com a nossa inteligência, com tudo que a gente já tem esse domínio, a entender a arte de educar, o que é com profundidade educar, nós transformaremos a humanidade inteira. E aí, para finalizar, não está passando. Para finalizar, eu trouxe, deixa o Zé colocar aí, eu trouxe um trecho do poema Vossos Filhos, do Khalil Gibran, que para mim ele resume tudo isso que nós falamos aqui hoje. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran. Khalil Gibran aqui nos traz uma simbologia linda, uma imagem bonita, e as imagens elas ajudam o nosso inconsciente, o nosso consciente a interiorizar. O arqueiro para Khalil Gibran é Deus. O arco somos nós, pais, educadores. A flecha são os vossos filhos. Então, é muito bonito quando você vê com esse olhar e você vê que ele nos diz que assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Porque se esse arco permanecer estável, confiante de que Deus está dizendo para que lado atirar essa flecha, nós não vamos errar com os nossos filhos. Eu queria agradecer muito a todos a paciência e desejar que todos tenham um excelente domingo, que a gente consiga refletir, não se cobrar tanto, no sentido da culpa, mas que a gente consiga ir se reformando dia a dia, um pouquinho cada vez mais. Vamos para a nossa oração final, que a gente possa se conectar com a espiritualidade maior, deixar que Deus, essas energias do amor, da paz, venham trabalhar dentro do nosso coração, que a luz que existe dentro de nós aumente, cresça e se projete ao encontro da luz de todos aqueles que estão à minha volta, que a minha consciência possa ser expandida, o meu coração possa se conectar com o amor,
que aprendamos a cada dia o valor de estarmos encarnados, dessa oportunidade de aprendizado, dessa escola terrena, como a doutrina também nos traz. Rei da minha alma, vieste aos meus braços com a destinação de uma estrela para o meu caminho, e orgulho de sentir-te os seus raios renovadores. Minha serenidade vem da tua harmonia. Só aspiro uma glória, a de permanecer contigo no reino da perfeita compreensão, do desejo de uma felicidade, a de completar a alegria calma e bela em teus olhos misericordiosos. Teu coração é um terno arbusto que se converterá num tronco abençoado com a ajuda da minha alma, que manancial de carinho te afagará as raízes. Em breves será árvore robusta e magnânima, enquanto continua rei, sendo a fonte inalterável aos seus pés, rejubilando-me com a graça de te ver, espalhando flores e frutos, perfume, reconforto aos viajantes da estrada. Fale entre nós o coração, que sempre é divino profeta da imortalidade. Vens para mim da coroa resplandecente da vida, e venho, por minha vez, ao teu encontro, emergindo do amor que nunca morre. Abre-te as portas do mundo e eleva-me ao santuário da fraternidade, porque é um fluxo da tua caridade indefinível em meu ser. A minha existência se dilata, cresce, se renova, fazendo os meus filhos alheios e desfazendo-se em amor e renúncia no tempo da humanidade inteira. Muito obrigada a todos.